Mas quem é muito visual vai estar nesse momento perdendo um pouco do que eu estou falando, porque está atento às informações que estão aí na tela de vocês, aquelas letrinhas ali, o que será aquele M? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma live, onde nós vamos traçar estratégias para te ajudar a conseguir produtividade, engajamento e produtividade do seu time. Aqui, para quem não me conhece ainda, sou Rômulo Frota e hoje nós vamos falar sobre a multitarefa. Será que a multitarefa é capaz de gerar maior engajamento e produtividade dos times? Vamos lá, vamos chegando que hoje a live é de movimento. Vamos voltar aqui umas folhinhas para trás. Pois é, hoje tem um gráficozinho aqui, umas coisinhas escritas para gente reverberar. Olha, já tô dando os spoilers aqui, não pode. Da próxima vez eu não dou spoiler, deixo aqui já montadinho. Lembro que há um tempo atrás o profissional que era multitarefa era altamente valorizado. Aquele ou aquela que faziam várias coisas ao mesmo tempo e realmente eram considerados máquinas de trabalho e ganhavam aí os parabéns dos gestores por estarem executando muito. Então, antes de mais nada, vou pedir para que vocês peguem aí se você for gestor ou gestora, ativa o aviãozinho aí, encaminha para os seus colaboradores, para os seus times, porque é interessante que eles vejam. Eu percebo que muitos gestores e muitas gestoras não conseguem transmitir, às vezes não tem um time já com esses conhecimentos e não consegue transmitir isso. E aí vocês me perguntam, Romulo, mas eu preciso transmitir esses conhecimentos para o meu time? Olha, não necessariamente, não é obrigatório. Dependendo do time, você pode, né, se privar disso daí, desse investimento de tempo. Porém, dependendo do time, da equipe, é interessante sim que você passe esses conhecimentos. Se eles não tiverem conhecimentos de produtividade, de otimização de resultados, é interessante que, se você souber, obviamente, passar para eles, porque todos ganham, o time ganha e você, obviamente, vai ganhar com isso. Isso integra mais o time também, porque o time sabe que está indo para algum lugar junto com você. Ele está indo, cada membro do time sabe que está indo para um lugar no futuro juntamente com o time. Fica mais fácil de saber onde se vai chegar, inclusive e principalmente com a produtividade. Então vamos lá, e se você é colaboradora ou colaborador, envia também um aviãozinho lá para o seu gestor, porque se vocês estiverem fazendo multitarefa, pode ser que as reflexões que a gente vai trazer aqui sejam benéficas aí para vocês. Vocês acham que a multitarefa é algo valioso? Algo realmente que precisa ser mantido, que precisa ser preconizado? Antes que vocês respondam, vamos falar aqui sobre as vovós, né? As vovós da gente, as titias, quando a gente era pequeno, eram acostumadas ali, ou os titios também, mas só que quando a gente era menorzinho, eu tenho 49 anos, então na época que eu era criança era mais comum realmente as mulheres estarem na cozinha. Hoje não, hoje homens e mulheres vão para a cozinha, mas naquela época era mais comum as mulheres estarem na cozinha. Elas faziam várias coisas ao mesmo tempo na cozinha, enquanto colocava um arroz para preparar, também preparava o feijão, e assim que ia desocupando a panela já ia lavando e tal. Uma verdadeira multitarefa. Essa multitarefa é válida? É super válida. Essa multitarefa aí é uma multitarefa mecânica. A gente vai falar da diferenciação desse tipo de multitarefa. Por que é importante a gente saber disso? Por quê? Por que isso é interessante? Porque muitos times, muitas equipes e muitos times têm uma elevada taxa de erro e muitas vezes é contraintuitivo descobrir onde estão esses erros, porque todos são muito bons tecnicamente. No caso de um time de alto desempenho, todos os profissionais são bons, são preparados,
tecnicamente para aquilo, mas acontecem falhas. E dependendo de como se trabalhe, essas falhas acontecem de forma reiterada. E eu digo para vocês com certeza que um dos possíveis fatores, quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de sistemas fechados, então um dos possíveis fatores, dependendo de como se faça, a probabilidade é maior que seja, é a multitarefa. Por quê? Porque já foi comprovado que quando a gente se ocupa mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente divide a nossa atenção e divide a qualidade do que a gente vai fazer, dependendo, obviamente, do que a gente vai fazer. Se for algo mecânico, é tranquilo a gente fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, como todo adolescente, a gente sonha em dirigir o nosso carro, o carro dos pais, enfim. A gente quer muito dirigir. Acredito que a maioria dos adolescentes é assim. E antes de eu saber dirigir, eu ficava imaginando, meu Deus, mas como é que eu vou dirigir essa coisa se a gente tem que olhar para o retrovisor da frente, tem que olhar para os retrovisores o da esquerda, o da direita, ainda olhar para o velocímetro, enfim. São várias coisas que a gente faz ao mesmo tempo. E esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, de multitarefa, é uma multitarefa mecânica. Então, dependendo da tarefa, dá tranquilo para você fazer. Porém, quanto mais intelectual é essa atividade, quanto mais atenção se exige, menos eficiência, menos valor, menos qualidade no que você vai estar fazendo acontece se você estiver fazendo 2 ou mais atividades. E olha que interessante, aqui vocês estão olhando para mim e tem um ambiente ao meu redor, algumas pessoas aqui estão olhando para mim, para o que eu estou falando, e estão olhando também para aquela plantinha lá atrás ali, a iluminação que está nela. Algumas outras pessoas estão olhando aqui para o flip chart e estão imaginando o que será aquele M, o que será aquele P, o que será aquele I e aquele S. Então, algumas pessoas estão perdendo um pouco do que eu estou falando porque estão olhando para essas variáveis, principalmente as que têm um canal de decodificação da realidade de forma mais visual. Porque a gente sabe que existe o auditivo, o visual, o sinestésico, depois a gente fala sobre isso em uma das lives. Mas quem é muito visual vai estar nesse momento perdendo um pouco do que eu estou falando, porque está atento às informações que estão aí na tela de vocês, aquelas letrinhas ali, o que será aquele M, o que será aquele P, o que será aquele I e o que será aquele S. Então, em atividades mecânicas também, mais intelectuais também é dessa forma. A gente fica, se tiver outras coisas na nossa mente, a gente vai dividindo a atenção. E eu coloquei esses valores logo ali, porque a multitarefa, a gente vai observar, eu já vou dar um adiantamento aqui, já vou dar um spoiler, de que a multitarefa realmente é uma das variáveis que pode comprometer a produtividade, pode diminuir a produtividade. Por quê? Porque pode ocasionar retrabalho. Por quê? Porque aumenta a produtividade de erro. Por quê? Porque nós estamos dividindo o espaçozinho da nossa atenção, que é chamado de espaço atencional. A gente vai já ver isso. Então, vamos lá. E por que é interessante essas observações que eu vou colocar aí, essas nomenclaturas? Porque a multitarefa é algo que a gente precisa ficar monitorando. Mesmo que eu saiba que, olha que coisa interessante, mesmo que eu saiba que não é interessante fazer multitarefa, que é improdutivo, além de improdutivo, é desgastante, e além de desgastante, é desnecessariamente desgastante, digo. Além disso, a qualidade compromete, a qualidade fica comprometida com a multitarefa. E eu falo isso para vocês não só pela literatura, pelos estudos científicos, mas por mim mesmo. Eu sou nativamente multitarefa. Eu faço várias coisas. Se eu não me monitorar, eu faço várias coisas ao mesmo tempo.
Porém, eu percebo que, como eu estou sempre me monitorando, né, na grande maioria das vezes eu estou me monitorando, eu percebo que quando eu não me monitoro e vou para multitarefa, acontecem errinhos, equívocos que jamais aconteceriam se eu não estivesse na multitarefa. Acontece de às vezes eu dizer, meu Deus, como é que eu pude ter errado nisso daqui? Incrível. E por quê? Porque é multitarefa. E lamentavelmente eu conheço gestores que não entendem o que foi que aconteceu. Estavam fazendo alguma atividade e de repente surgiu um erro, e eu já vi casos assim bem polêmicos em que até inclusive a gestora ou o gestor pensou até que outra pessoa tivesse cometido aquele erro, porque era algo que era tão básico para aquela pessoa errar que ela não acreditou, ou ele não acreditou, que teria realmente errado. Por quê? Por causa da multitarefa. O seu espaço atencional, a gente vai já falar sobre isso bem detalhadamente, estava dividido. Coisas importantes estavam divididas. A atenção deveria ser canalizada em uma coisa, foi dividida para uma outra, e aquela que precisava de mais atenção não teve a atenção necessária. Então a gente, aliado à divisão dessas atividades, ainda vem, dependendo da mente de cada pessoa, algumas pessoas flutuam muito, estão aqui, por exemplo, olhando para a live, estão pensando na praia, ou então estão olhando na live, estão pensando se a novela vai já começar, ou então, enfim, estão pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas flutuam muito assim. É algo que, inclusive, não é tão interessante porque perde muito foco, né? E para isso a gente tem outras técnicas que a gente vai falar também em outra live aí mais para frente. Mas vamos dizer logo o que é aquele M, aquele P, aquele I e aquele S, já que a gente já observou que a gente precisa realmente ficar se monitorando, porque algumas pessoas são monocrômicas e outras pessoas são policrônicas. O que é esse monocrônico e esse policrônico? Monocrônicos são as pessoas que fazem uma coisa por vez, naturalmente, nativamente. Como eu disse, hoje eu faço uma coisa, uma atividade por vez, porque eu sei que a multitarefa prejudica e eu me monitoro para isso. Então, se eu não me monitorasse, eu não seria nativamente, naturalmente monocrônico. Eu seria policrônico, porque faço várias atividades ao mesmo tempo se eu não me monitorar. Então, esse M são as pessoas que fazem uma coisinha de cada vez. E o P são as pessoas que naturalmente têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso não significa, no entanto, que essas várias coisas que a pessoa vai fazer ao mesmo tempo vai ter qualidade. Isso não significa que vai ter qualidade, que vai ter boa produtividade. Significa que a pessoa tende naturalmente a querer fazer, a estar apto a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso não garante essa habilidade, a não ser que seja uma coisa, a literatura mais atualizada fala que se você for fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, dá certo você fazer uma que seja algo que requeira mais atenção, algo mais intelectual, que você use mais a mente, com outra, mais uma ou duas ou três, dependendo do que seja, mecânicas. Por exemplo, quem aí não escuta podcast enquanto escova os dentes, né? Enquanto escova os dentes, ou então, vamos dar um outro exemplo, botou um regador para encher, para você aguar as plantas, enquanto você está ouvindo lá o som do regador, você está escovando os dentes. Ouvindo podcast não dá, porque senão você vai acabar transbordando o jarro. Mas ouvindo podcast e escovando os dentes dá tranquilamente, ou então ouvindo podcast, escovando os dentes e ajeitando a chinela aqui embaixo, tal, procurando a chinela no chão, alguma coisa nesse sentido. Então aí os exemplos são os mais variados. E falando em podcast, nós começamos essa semana o podcast, o projeto 543, que acontece às segundas-feiras. O áudio desse podcast vem
de uma live no Instagram ao vivo, que ocorre às 5h43 da manhã aproximadamente, no meu perfil do Instagram, Rômulo Frota Oficial. Então a live é transmitida no perfil Rômulo Frota Oficial do Instagram e o áudio vai para o Spotify. Então já tem um áudio aí, já teve uma live essa semana e o áudio esses dias vai estar lá no Spotify e a cada segunda-feira nós vamos fazer isso, essa live com a extração do áudio para o Spotify. Então, vamos lá, continuando. Falando nesse tipo de multitarefa, eu acho interessante a gente também falar sobre as pessoas que conseguem misturar a vida pessoal com o trabalho e outras que não conseguem fazer isso. Então, vocês que estão aqui ainda ouvindo, que chegaram aqui agora, eu peço para vocês aproveitar, mandar o aviãozinho aí para o gestor de vocês, ou então se você for gestor, gestora, manda para o seu time, ou então manda para os outros gestores que não estão bem afiados aí com essa questão da multitarefa, e a equipe está errando bastante, está tendo muito retrabalho e ainda não se tocou que possivelmente, tudo indica que seja em razão da multitarefa. Se vocês não fazem multitarefa, então já vê que não precisa rastrear se é multitarefa ou não. O que acontece, no entanto, é que muitas vezes essa multitarefa fica invisível. Por quê? Porque existem atividades que nós fazemos que são consideradas invisíveis. São coisas que a gente faz que ninguém mais vê. E aí no time de vocês avaliam, verificam isso. Atividade invisível. São atividades que você faz, mais de uma, às vezes ao mesmo tempo, mas que ela não é materializada, ela não é visível para as outras pessoas. Então as pessoas, se você não fizer reunião, principalmente, infelizmente muitos gestores não fazem reunião, e quando não se faz reunião, o time fica cego nesse sentido. Por exemplo, não se sabe com certeza qual é o tipo de trabalho que fulano de tal está fazendo. Por quê? Porque está invisível, é uma tarefa invisível. Ele investe tempo para fazer aquela atividade, mas o time às vezes nem sabe o que ele está fazendo. Por quê? Tudo indica que é porque não há reunião, não há troca de informações nesse sentido. Então, as pessoas integradoras são aquelas que conseguem juntar o trabalho com a família, consegue aliar tranquilamente essas ações. Trabalham em casa em uma hora que tipicamente estaria com a família e numa boa, não sente estresse, não sente desgastes. Já outras pessoas que são as segmentadoras, elas não se sentem bem fazendo isso. Hora de trabalho é hora de trabalho e hora de estar com a família é hora de estar com a família. Elas se desgastam se utilizarem aquela hora da família para estar trabalhando. E nesse caso não há certo nem errado. São pessoas que, quem está chegando aqui agora, Luiz Carlos, meu amigo, boa noite, falando aqui agora das pessoas integradoras e segmentadoras, que não há nenhum dos dois é certo ou errado. É o que são características pessoais de cada um. Tem gente que, uma hora que tipicamente estaria com a família, entra ali no trabalho, faz alguma coisa, depois volta para a família, enfim, consegue aliar isso sem gerar estresse. E outras pessoas não, conseguem realmente, ou então preferem dividir tempo de trabalho, o horário de trabalho é o horário de trabalho, saiu do trabalho, não resolve mais nada, vai para as atividades pessoais. Então, vamos ver o que é que tem na outra página. Mas antes de a gente ir para outra página, já peço para vocês enviarem um aviãozinho aí para, se você for gestora ou gestor, manda para o seu time, para a sua equipe, para eles terem também esse conhecimento, porque vai ficar mais fácil ou menos difícil, menos desafiador de você direcionar esses conhecimentos para eles. Como a gente falou no início, tem gestora ou gestor que não tem, vamos dizer, costume ou habilidade, por enquanto, de transmitir conhecimento para os colaboradores que ainda não têm determinado tipo de conhecimento. Então uma live como essa ajuda muito, porque pode ir para eles esse tipo de conhecimento. Então, Luiz Carlos está falando aqui que não está chegando o áudio lá, deixa eu ver aqui como é que está a situação. Luiz Carlos, aqui, deixa eu ver. Pode ir para eles esse tipo de conhecimento.
Aqui está funcionando o áudio. Aqui está funcionando. Eu sugiro, Luiz Carlos, que você feche o Instagram e entre de novo. Aqui o áudio está ok. Eu acabei de conferir aqui. Tá bom? Então, dando continuidade às pessoas integradoras e segmentadoras. Então, vamos lá para outra página. Manda para o teu time. Se você for um colaborador e estiver fazendo multitarefa, estiver percebendo que está tendo erro, está tendo retrabalho, está tendo desgaste desnecessário, manda para o teu time. Se você se sentir desconfortável de mandar para a gestora ou para o seu gestor, manda para os membros do teu time, que eles já vão ter também esse conhecimento. Mas o interessante também é você mandar para o gestor ou para a gestora, tá bom? Então vamos lá. Compartilha aí. Compartilha aí. Vocês estão vendo esse disco, esse círculo aqui? Tá dando para ver direitinho? Se não estiver dando para ver, eu puxo mais para cá. E aí, tá dando para ver? Me avisem aí. Eu vou puxar mais um pouquinho para cá. Se não estiver dando para ver, vocês me avisam que eu vejo o que é que eu faço aqui. Isso aqui eu utilizei um disco do Santana, espero que eu não tenha prejudicado o disco, mas deu certo. E um copo, para ficar bonitinho para vocês. Então vamos lá. Vamos falar sobre o espaço atencional. Olha que interessante. Olha que interessante. Como eu disse, vocês estão dividindo aqui o ambiente com quem é visual principalmente, com outras informações. Agora tá curioso em saber o que é esse círculo aí, né? Já viram o cenário, já viram a luz lá na plantinha e agora estão vendo o círculo e estão alguns curiosos em saber o que é esse círculo. Então vamos lá. Gente, olha que coisa interessante. A nossa atenção, a nossa mente, o nosso cérebro reserva uns espaços para o que a gente está fazendo em determinado momento. E esse conceito aqui de espaço atencional é muito interessante porque suponhamos que a gente está fazendo uma atividade em que a nossa atenção esteja aqui neste momento, tá? Aqui neste momento. E olha, porque não é interessante, não só por isso, mas também porque não é interessante a multitarefa. Nesse momento em que nós temos esse espaço atencional preenchido, isso aqui parece um dispositivo de armazenamento dos computadores mais tradicionais, porque agora são os SSD, os dispositivos, mas até um tempo atrás ainda tem computadores que têm um disco rígido, que ele é como se fosse um disco realmente assim. Se alguém tiver um computador antigo aí e quiser depois, se ele não estiver funcionando, quebrar, abrir o disco rígido, vocês vão ver que tem um discozinho aqui, onde a gente não vê essas informações, mas os espaços, as informações são armazenadas no espaço do disco rígido, tá? E no disco rígido ele tem, por exemplo, até aqui para preencher de espaço. Depois daqui não dá mais para preencher. Então, por isso que tem de 200 GB, de 500 GB, de 1 TB, de 2 TB, enfim. Isso aí todo mundo hoje já sabe o que é, né? Mas vamos lá. Quando a nossa atenção está aqui nesse espaço, fica sobrando isso daqui de informação, isso daqui de espaço, de atenção, para que a gente preencha. Por que é interessante que não se preencha isso daqui? Se a gente for fazer multitarefa, isso daqui vai sair daqui e vai preenchendo aqui, tá? Porque a gente vai dividindo o foco de atenção. O que é que acontece? Esse espaço aqui, para coisas que surgem de última hora, alguma questão incidente, alguma emergência, ou então algo que não foi de acordo com o que a gente planejava e a gente vai ter que adaptar, e você, gestora ou gestor, tem que conduzir o seu time para isso, para ser adaptável, para ser antifrágil, para conseguir se adaptar o mais rápido possível aos eventos que não estavam previstos. Então, se não tiver esse espaço atencional aqui, você não vai ter habilidade, não vai ter estratégia para adequar essa adaptabilidade. Assim como se surgir uma atividade de última hora, você tendo esse espaço aqui disponível, esse espaço atencional disponível, focando só no momento nessa atividade, você vai ser capaz de, com menos dificuldade, de se adaptar, sair daqui
e vir para esse outro espaço aqui para cumprir as atividades, fazer as atividades que tem que fazer. Cadê o... tá aqui. Se surgir uma nova atividade, você vem para cá fazer essa outra atividade. Você vai preenchendo aqui o espaço com essa outra atividade. Se ela for realmente inevitável, você vai ter como fazer isso. Agora, quando você fizer isso, se tiver que fazer, você para essa que você estava fazendo, a não ser que seja mecânica, obviamente, como a gente falou. Mas se não for mecânica, você vai ter que parar essa daqui, que você estava com foco, e ficar nessa daqui. Por quê? Olha que outra coisa interessante. Vamos lá. Aproveita aí, manda o aviãozinho para o seu time. Você, colaborador, manda para o seu gestor. Então comenta aí. Que é o seguinte, se você ficar oscilando entre essa e essa, na hora que você vem para essa daqui para realizar, você traz resquícios dessa informação aqui. Resquícios dessa informação. Olha só, eu vou perguntar algo para vocês. Alguma vez vocês foram dormir com alguma informação, alguma parcela de informação que foi dada no dia anterior? Por exemplo, se o seu colaborador chegou para você e disse assim, olha, Rômulo, eu tenho algo muito sério para lhe dizer amanhã sobre uma atividade que nós estamos fazendo. Se você, gestor ou gestor, você vai dormir sem esse resquício de informação? Você vai conseguir jantar sem esse resquício de informação? Não vai. Pode ser que, mesmo a gente não se lembrando conscientemente, isso vai estar ali no inconsciente da gente, vai estar no espaçozinho de atenção, vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha que há algo que vai acontecer no dia seguinte, que nós estamos curiosos para saber e há algo relevante. Ou então, o seu gestor vai chegar para você no final do expediente de hoje e vai dizer, Luciana, amanhã nós precisamos ter uma reunião urgente sobre o assunto tal do nosso projeto que não saiu como nós planejávamos. Então, será que a Luciana vai conseguir dormir sem essa pulga atrás da orelha? Então, esse espaço atencional, ele não acontece, ele é preenchido não só nesses espaços, nesses exemplos, como eu disse, mas também nas atividades, quando a gente oscila de uma para outra, fica um resquício de atividade entre uma e outra. E é interessante a gente ver isso. Existe uma coisa chamada, eu até postei, eu não sei se postei no Telegram ou foi no Instagram mesmo, porque tem um grupo no Telegram, um canal no Telegram, Rômulo Frota. Nesses dias eu vou disponibilizar lá nos favoritos do Instagram, do meu Instagram, Rômulo Frota Oficial, onde nesse Telegram, nesse canal do Telegram, diariamente, todos os dias eu coloco algo direcionado à gestão, ok? E esse canal é interessante. Por que é interessante o canal do Telegram? Porque não tem limite, todas as pessoas que quiserem entrar, entram sem limite de participantes, e quando você entra no canal, você não vê os números dos outros contatos das pessoas. Ou seja, se o Luiz Carlos entra lá no canal, no Telegram, ele não vê o número do meu contato, nem o da Luciana. Se a Luciana entrar lá no canal, ela não vê o número do meu contato, do meu telefone do Telegram, nem o Luiz Carlos. Ou seja, os membros do canal não veem o número de telefone de nenhum deles. Então fica bem legal, fica bem privativo, ok? Então, existe um efeito chamado Zeigarnik, efeito Zeigarnik, que é a gente, quando tem uma parcela só de informação que é relevante, a gente guarda aquela parcela de informação, a gente dá mais atenção àquela informação do que uma informação completa. Isso começou a ser percebido quando a psicóloga que decodificou esse fenômeno e deu esse nome, Zeigarnik, é conhecido Zeigarnik porque é o sobrenome dela, quando ela percebeu que os garçons decoravam muito mais, nas mesas que eles estavam atendendo, eles decoravam muito mais as ordens que não tinham sido fechadas ainda do que as que já tinham sido fechadas. E aí foi evoluindo, foi aprofundando isso. Então, efeito Zeigarnik, quando a gente fica com
resquícios de informação na mente da gente, isso vai com a gente leva e fica, o cérebro fica processando isso. E saindo um pouco do efeito Zeigarnik, tem uma coisa interessante também, que desgasta muito o cérebro da gente, que é estar num espaço desorganizado. Porque cada coisa daquela que está fora do lugar, o cérebro interpreta como se ela precisasse estar no lugar. É como se dissesse assim, Rômulo, aquilo dali está precisando colocar no lugar certo. Mesmo que eu não vá colocar, o meu cérebro está codificando essa informação de que é necessário colocar aquilo. E isso gera um investimento de energia, esse pensamento. Essa ordem, esse comando do cérebro, Rômulo, conserte aquilo ali, bote no lugar que está desorganizado, isso já é um consumo de energia desnecessário. Ok? Então vamos lá avançar. E aí o que é que acontece quando isso transborda? Quando isso transborda? Quando a gente enche isso aqui de informações, não só o que a gente estava em foco, mas outras informações acessórias que vão entrando, a gente vai preenchendo esse espaço atencional. No passado, assim, falo no passado, os conhecimentos que, no meu caso, eu tinha adquirido até alguns anos atrás, dizia que tem metodologias assim, que até 2 tarefas dá para você fazer. E tem um percentual, tem uma tabelinha que 4 tarefas reduz a produtividade em tantos por cento, 3 tarefas tantos por cento, e 2 tarefas seria o aceitável. Só que o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo mais recente e que eu particularmente acho muito coerente e que eu já verifiquei na prática que é realmente muito mais interessante. Eu recomendo ao meu time, eu passo essas informações para o meu time, eles sabem quando eles assistirem aqui, se eles estiverem assistindo agora, ou então quando assistirem depois, eles sabem do que eu estou falando, porque eu passo para eles, eu sugiro que eles não façam multitarefa, porque pelos contextos, pelos motivos que eu estou passando aqui para vocês agora. Então, se a gente preenche esse espaço atencional, a gente tanto vai trazer informações, resquícios de informação de uma para outra, pode gerar equívocos, pode haver uma confusão entre uma e outra, ou então, se não houver equívocos, vai reduzir a qualidade da atividade, principalmente se for uma atividade intelectual. Vamos passar aqui. Então, para a gente concluir a nossa live, eu queria passar para vocês aqui alguns direcionamentos, alguns roteiros, para que a gente evite esse tipo de atividade de multitarefa. Em primeiro lugar, o que eu diria para vocês é monitore-se. Monitore-se. Se você acredita que a multitarefa é improdutiva, ou se você precisa de mais informações acerca disso, depois me manda lá no direct, que eu posso mandar para você, inclusive a fundamentação, livro que fala sobre isso, estudos, enfim. Então, se você acredita que a multitarefa ela é improdutiva, precisa, primeiramente, se monitorar. Porque se você for, como a gente viu, policrônico, ou seja, as pessoas que gostam de, naturalmente fazem multitarefa, como eu falei para vocês no início, eu naturalmente, se eu não me monitorar, eu faço a multitarefa. Então, em primeiro lugar, se monitorar. E em segundo lugar, a gente tem que tentar evitar de tratar tudo como urgente. Tudo como urgente. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente não seta as nossas atividades, quando a gente não delimita as nossas atividades, ou ao longo da semana, ou diariamente, vou passar já um roteirozinho pra gente, o que é que acontece? Tudo que surge é uma emergência. Tarefas que eram previsíveis, como você não observou isso ao longo da semana, não fez ali um direcionamento, essa tarefa que vem, que é previsível, você, se tiver inserido na multitarefa, como eu falei, não tem mais espaço atencional, você preencheu o espaço atencional inteiro, não sobrou nada ali, e desse espaço atencional já é muita coisa para você prestar atenção, para você focar. O que é que acontece? As coisas que eram previsíveis, altamente previsíveis, você nem se lembrou. Você não lembrou porque o seu espaço atencional já estava transbordando, ou seja, já estava completamente cheio e você não tinha mais um espaçozinho ali para entrar mais nada de informação. Então,
essa informação, mesmo de algo imprevisível, passou batido para você. E aí, por isso que ressalto aqui que a gente tem que ter um espaço atencional disponível para que a gente não trate tudo como urgente. Mas não é só isso. Para a gente ter esse espaço atencional, a gente precisa saber, pelo menos, ter um roteiro do que vai acontecer na semana. Saber o que vai acontecer na semana, a gente não sabe, porque tudo é imprevisível. A gente viu e vai ver novamente sobre a imprevisibilidade dos acontecimentos. Inclusive, agora, várias empresas estão com... A gente sabe que cada empresa tem a sua cultura, e a cultura da empresa depende muito do dono da empresa, do CEO da empresa, do presidente, enfim, do grupo gestor da empresa, diretor da empresa. E a gente sabe que hoje que tudo isso envolve um efeito psicológico ou efeitos psicológicos. Então, cada empresa, cada instituição vai ter a sua cultura, que é fruto das características psicológicas dos gestores de mais alto nível da empresa ou da instituição. Então, cada uma tem a sua cultura, não querendo dizer que que determinada cultura é certa, determinada cultura é errada. A gente, se está ali acompanhando a empresa ou a instituição, se a gente acredita que o nosso futuro está junto com o futuro dessa empresa ou instituição, a gente precisa se adaptar a isso. Então, a gente vê que muitas empresas estão agora com alguns comportamentos que são bem excêntricos, e você, gestora, você, gestor, vai ter realmente, principalmente agora, que ter essa capacidade de adaptabilidade cada vez mais estabelecida em você, porque algumas coisas tudo indica que algumas coisas vão mudar de uma forma que possam causar um desgaste emocional nos times, em várias empresas, tanto de médio como de grande porte. Então você, gestor e gestor, precisa realmente estar adaptável com as técnicas disponíveis, e dentre essas, muitos já sabem, muitos outros tantos não sabem. Um bom direcionamento seria a técnica SMART, porque o seu time vai conseguir entender para onde ele está indo, porque lamentavelmente alguns times não sabem para onde estão indo, porque as atividades são entregues e não há reunião, enfim. Então, o que é que precisa acontecer? Que é interessante que isso aconteça pelo menos. Existem várias metodologias, mas essa daqui é aquele feijão com arroz que dá certo, que funciona. Se você não tiver ainda nenhuma outra que já esteja aí na cultura da sua empresa, essa daqui é o bom que funciona. Metas SMART. O que? As coisas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis. Precisa ser algo que possa ser atingível. Precisa ter uma relevância. O seu time precisa saber qual é a relevância do que vocês estão fazendo, das metas. E precisa ter um tempo para ser cumprido. Então, específica, mensurável, atingível, precisa ser relevante e ter um tempo para ser atingível. Um exemplo bem interessante, eu particularmente me lembrei agora e eu achei interessante passar isso para vocês. Algumas semanas atrás eu recebi um telefonema, o telefone tocou lá no departamento e eu atendi e eu disse de onde era e boa tarde, Rômulo Frota falando, em que posso servi-lo, e a pessoa disse, posso dar o número? Eu disse, desculpe, eu não entendi. Posso dar o número do protocolo? Aí disse, só um minuto, deixe-me ver se eu entendi. O senhor ligou para me dar um número de protocolo e, de acordo com essa informação, eu pesquisar sobre esse número de protocolo. A pessoa se tocou de que estava no automático e já mudou o roteiro. Ah, exatamente, é isso que estava acontecendo. O que acontece nesse sentido aí? As pessoas hoje estão altamente conectadas. Nós hoje estamos altamente interconectados. Não interconectados, estamos hiperconectados.
Mas essa conectividade não necessariamente é com a internet, com as mídias sociais. Embora muitos estejam hiperconectados com as mídias sociais, tem pessoas que não usam redes sociais, não usam Instagram, não usam Facebook, porém não deixam de estar hiperconectadas, com contextos variados. A informação hoje flui de uma forma muito rápida, tanto pelos smartphones, pela internet, de forma geral, televisão, enfim. A informação hoje flui muito. E os valores que a gente está passando agora, essa transição, vamos dizer assim, transição inclusive de entendimento, do mundo VUCA para o mundo BANI, por exemplo, que a gente vai novamente falar em uma live em breve sobre isso. Então, nós estamos interconectados e a gente age muito no automático. Essa pessoa que ligou, que eu atendi, ela agiu no automático. Pode ser que não seja nem uma pessoa mal educada. Ela não necessariamente é uma pessoa mal educada. Alguns diriam, nossa, como foi mal educada, não deu nem boa tarde, não explicou direitinho. Não, ela pode ser uma pessoa altamente educada, mas de tanto agir nesse automático, de tanta hiperconectividade com tarefas, com atividades, com trabalhos, enfim, nem percebeu isso. Então, eu já falei das metas SMART para vocês. Depois, se vocês não tiverem pego aí direitinho, depois vocês voltam e dão uma olhada. E agora eu vou falar dessa combinação aqui, junto com as metas SMART, que é super interessante de fazer. E você, gestora ou gestor, se você não utiliza isso, ou então se seu time ainda não entende isso, manda aí o aviãozinho, ainda dá tempo, mandar o aviãozinho para eles pegarem esse pedacinho aqui para entender esse direcionamento. E também eu queria ressaltar que isso não precisa ser formal, não necessariamente formal, pegar uma folha, um arquivo, uma planilha e escrever para todo o time ver. Não necessariamente. Algumas pessoas, alguns gestores e algumas gestoras têm dificuldade em fazer esse tipo de coisa mais formal, de delimitar em uma planilha, em colocar na nuvem, em um Google Drive ou um OneDrive, por exemplo, para que o time veja. Alguns não têm essa facilidade. Então, se você não tem essa facilidade, pode acontecer isso também, você pode usufruir dessas técnicas aqui informalmente. O que é que eu quero dizer com informalmente? Você, junto com esses conceitos, de posse desses conceitos, você passa as metas explicando, por exemplo, aliando aquelas metas SMART, o que vocês vão fazer, tá? O que vocês vão fazer, por que vocês vão fazer. Essa aqui, desculpem, deixa eu colocar aqui. Isso daqui, gente, ó, isso daqui deixa eu ver se dá para escrever aqui. O nome dessa técnica aqui é 5W2H. 5W2H. Ela é uma combinação mais detalhada das metas SMART. Eu, particularmente, gosto de ter em mente essas duas aliadas, porque uma é como se fosse, para mim particularmente, é como se fosse um esqueleto, e essa daqui já é os detalhes daquele esqueleto, mais especificamente falando. Então, por que 5W2H? Porque aqui tem 5W e aqui tem 2H, óbvio, né? Então vamos lá. Esse W é de o quê? Então, quando você for passar algo para o seu time, é interessante que eles saibam o que é, por quê, onde vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito e quanto vai custar. Esse quanto vai custar pode ser dinheiro ou pode ser tempo também. Eu achei bem interessante, tem gestores que utilizam também quanto de energia, quanto de investimento psíquico, vamos dizer assim. Claro que não dá para medir o investimento psíquico, mas dá para você ter uma ideia. Por exemplo, suponhamos que nós vamos desenvolver um projeto e para desenvolver esse projeto aqui, Rômulo, a gente vai ter que tratar com a pessoa tal. Nossa, todo mundo sabe que a pessoa tal é uma pessoa de dificílima convivência, sempre faz uma tempestade em um copo d'água com coisas super simples. Então ali a gente já tem uma ideia desse tipo de investimento psíquico. Não dá para mensurar, mas dá para ter uma ideia de que vai
ser algo que vai ser desgastante nesse contexto. Então eu achei muito interessante isso e eu particularmente adotei, assimilei. Agora eu penso nisso quando a gente vai fazer algo nesse sentido. Eu não utilizo também nada de planilha formal. Isso daqui eu decodifico isso através das nossas reuniões. Nem precisa saber que eu estou usando isso, porque não precisa. O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Às vezes a teoria cansa muito e o que importa é o resultado. Mas então preciso passar isso para vocês porque é interessante que vocês passem para o time. Se vocês acharem muito formal, não faz de forma formal, não faz em planilha nem nada. Simplesmente tenha atenção para quando for passar algo para o time, quando for delegar algo, quando for iniciar um projeto, sempre tenha em mente as metas SMART lá de trás e mais especificamente saber o que vão fazer, o que o time vai fazer, por que o time vai fazer aquilo, onde o time vai fazer aquilo, quando o time vai fazer aquilo, quem vai fazer cada coisa, como vai ser feito e quanto vai custar. E aí, novamente, ressalto, quanto de tempo, de dinheiro ou de energia emocional, psíquica, enfim, o nome que vocês quiserem. E outra coisa que, voltando aqui, não adiram só a isso daqui, eu sugiro que vocês também passem isso, tenham em mente isso, que é o básico, que é o feijão com arroz que eu disse que dá muito certo. Por quê? Porque as coisas precisam de especificidade. Tem gestores que transmitem uma ideia e acham que o colaborador, o time, vai captar aquela ideia. E a gente sabe que a comunicação não funciona dessa forma. A gente vai falar depois dos filtros da comunicação novamente, para a gente ter isso bem sedimentado. Então precisa ter especificidade, você precisa passar para o seu time de forma específica e entender, perceber que eles entenderam. É interessante até, inclusive, confirmar o que foi que eles entenderam, para você avaliar se eles entenderam o que você quis realmente transmitir. Precisa ser mensurável, obviamente, precisa ser algo atingível, óbvio que precisa ser algo atingível, precisa ser um projeto que tenha a possibilidade de ser cumprido ou uma atividade que tenha condições de ser cumprida. Precisa ter relevância, isso daqui eu vou até marcar, isso aqui eu vou até marcar. Gente, quanto mais relevância, prestem muito bem atenção nisso, quanto mais relevância o time de vocês encontrar em um projeto ou em uma atividade, mais eles vão se dedicar. E essa relevância não necessariamente significa que a atividade ou o projeto é algo de extrema relevância para a humanidade. Não. Pode ser algo simples, mas é interessante que você passe a relevância daquilo. Vou dar um exemplo simples. Suponhamos que vocês utilizam uma planilha para um controle de alguma coisa, um Google Planilhas, por exemplo, que fica na nuvem. Eu particularmente gosto muito porque fica na nuvem, eu compartilho com todo o time e eles têm acesso na hora que quiserem. Então suponhamos que nós combinamos de algum membro do time ou alguns membros do time modificarem aquela planilha para inserir outros dados nela. Então, qual é a relevância disso? Tem que passar relevância. Olha, esses dados são importantes por isso, por isso, por isso, por isso. Para quem vai fazer essa inclusão dos dados. Olha, vamos mudar o layout dessa planilha. Por que mudar o layout? Por isso, por isso, por isso, por isso. Então isso é a relevância. A relevância. O que é que acontece? Isso gera mais conexão, isso gera mais propósito em quem vai fazer isso, porque entende o porquê está fazendo. Tá? Então, realmente é isso por hoje. E para finalizar, vou deixar o quadro em branco para vocês não prestarem mais atenção em nada aqui, não dividirem o espaço atencional de vocês. E a Ângela, minha querida professora, está dizendo aqui são os elementos do texto narrativo. Olha que maravilha. Então, algo também muito interessante que faz parte desse contexto das teorias de onde eu utilizo
contexto de hoje, que é o seguinte: setem 3 atividades para o dia. Setem 3 atividades, 3 tarefas, mas que não sejam os compromissos que já vão ser colocados ali. O que eu quero dizer com isso? Por que eu quero dizer isso também? Porque muitos de nós, como eu disse, estamos interconectados, estamos hiperconectados, não necessariamente só com as redes sociais, mas com a vida, né? Principalmente depois desse contexto que nós passamos aí, muitas pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que eu me monitoro para não fazer essas coisas ao mesmo tempo. E se algum dia acontece de vez em quando eu não me monitorar, e eu me indisciplino com o tempo, porque não dá para fazer tudo que a gente quer fazer. O tempo são 24 horas. Nessas 24 horas a gente tem que trabalhar, tem que se alimentar, tem a vida fora do trabalho, enfim. Então, aí o que acontece? A gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz, obviamente não faz, mas aquele desejo de fazer aquela coisa ou aquelas coisas que você queria fazer ao mesmo tempo, aquele desejo ainda permanece no seu espaço atencional. Lembra que a gente falou do espaço atencional? Aquilo permanece no seu espaço atencional. E, puxando de novo daquele efeito Zeigarnik que a gente falou ali, fica no espaço atencional e fica consumindo a nossa lembrança naquilo. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. E desgasta porque é um desejo que a gente quer realizar, é uma tarefa que a gente quer realizar, não dá tempo, mas a gente não tirou da mente ainda e a gente fica, poxa vida, quando é que eu vou realizar isso? Poxa vida, não deu, hoje novamente não deu. Não é algo distante, não é necessariamente algo que exige muito investimento de tempo. É algo que tranquilo de fazer, mas que como você não monitora o tempo, não gerencia o tempo, aquilo não se encaixa, o espaço atencional já está lotado, não dá para agendar ali, não dá para incluir aquilo. Então, o que é que eu sugiro para vocês, baseado nesses fundamentos de hoje? Seta 3 atividades do dia, dentre essas coisas que você quer fazer. E, mesmo que você não cumpra, você pode, por exemplo, pegar uma delas e colocar para o dia seguinte. Essas atividades, elas não são os compromissos. Não é, por exemplo, você colocar entre as 3 do dia, eu vou para o trabalho. Não, do trabalho você já vai de qualquer jeito. Do trabalho eu vou para o cardiologista que eu marquei tal. Não, isso também não, porque você já marcou na sua agenda isso. É algo diferente, algo que você tem planos de fazer. Por exemplo, faz tempo que eu quero ir comprar um tênis novo. Então você já coloca lá nos compromissos, lá nos objetivos do dia, comprar um tênis novo. O que é isso? Não é um compromisso, é algo que você poderia passar sem, mas você já há um tempo quer isso e está consumindo o seu espaço atencional. Então seta 3 atividades. Essas atividades podem ser, inclusive, dentro de compromissos que você vai fazer. Suponhamos que, por exemplo, você tenha uma reunião. É um compromisso já agendado, é uma reunião. Naquele compromisso, você pode botar o seguinte objetivo. Eu vou fazer networking com 3 pessoas, por exemplo. Vou fazer networking com 3 pessoas naquela reunião. Faz sentido para vocês? Então, nisso, a gente vai... e essas 3 pessoas, suponhamos que eram pessoas que você já há um tempo queria se conectar, queria fazer esse network, mas não tinha oportunidade em razão do tempo, enfim, da agenda. Mas essas pessoas estarão nessa reunião e você já seta aquela atividade, dentre as 3 do dia, você já seta entre as 3 esse networking que você queria muito fazer e nessa reunião ia ter essa oportunidade. Então, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, é o que eu trago para vocês hoje sobre a multitarefa. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Eu sugiro que vocês experimentem fazer realmente essas técnicas que eu trouxe aqui para avaliar, experimentem durante uns dias para vocês verem se vai ter resultado, ver se realmente a mente de vocês vai ficar com um espaço atencional maior. Para isso é interessante também que vocês utilizem agendas. Tem agenda, eu particularmente utilizo eletrônica, utilizo o Google Agenda, eu gosto muito. Utilizo também os dispositivos, os programinhas de post-its eletrônicos como o Trello, também acho muito legal, muito bacana. E é isso. Então utilizem agendas, setem as atividades da semana,
porque pelo menos é um roteiro já para ser seguido. E em uma outra live eu vou trazer aqui umas dicas de como vocês vão fazer para aproveitar as tarefas que vocês queriam muito fazer, mas que estão ocupando o espaço de vocês atencional, já está muito cheio, a agenda já está lotada. E eu vou fazer melhor, eu vou dizer logo hoje. É o seguinte, vocês nos seus dispositivos, aí quem tem iPhone e quem tem os dispositivos que usam Android, tem uma funcionalidade nas agendas de vocês que é o seguinte, a agenda eletrônica. Suponhamos o exemplo do tênis. Faz tempo que eu quero comprar um tênis, mas eu quero comprar no local específico, na loja tal. Então você coloca, você configura o seu programinha aí no seu celular para que quando você estiver passando perto do shopping tal, por exemplo, de algum shopping, que é o shopping que você quer comprar o seu tênis, ele vai dar um aviso, você vai marcar essa tarefa lá, atividade, comprar tênis, e você vai colocar o local, você vai colocar lá no GPSzinho o local. Então, quando você passar e você coloca também a distância, o limite de distância do shopping para você receber aquela mensagem daquela tarefa, daquela atividade. Por exemplo, a 1 km. Se eu passar a 1 km do shopping tal, eu vou receber o aviso, o lembrete de que eu posso comprar o tênis lá. Então você configura isso, já fica ciente de que está registrado, já tira essa preocupação da sua mente para não ficar pensando depois, quando é que eu vou comprar o tênis? Não, você vai comprar quando você passar perto do shopping tal, ok? Então, minhas queridas, meus queridos, uma excelente noite para todos. Obrigado pela valiosa companhia de vocês e até quinta-feira. Um grande abraço. Quinta-feira às 19 horas novamente aqui no Instagram Rômulo Frota Oficial às 19 horas. Um grande abraço, boa noite.